todas as montanhas que desafiam alpinistas ao redor do mundo, uma se destaca pelo seu perigo extremo. Não é o Everest, nem o K2. A montanha mais mortal do planeta tem um nome que causa arrepios em qualquer montanhista: Annapurna. Seu índice de fatalidade supera todas as outras montanhas de 8.000 metros. Mas por quê? O que torna essa montanha tão letal? Hoje, vamos explorar os perigos do Annapurna, entender suas estatísticas assustadoras e conhecer as histórias daqueles que desafiaram e, em muitos casos, não sobreviveram. O Annapurna faz parte da Cordilheira do Himalaia e se ergue a 8.091 metros de altitude. Não é a montanha mais alta do mundo, nem a segunda. Mas há um motivo pelo qual muitos a consideram a mais perigosa de todas. Desde sua primeira ascensão, em 1950, mais de 30% das pessoas que tentaram chegar ao topo morreram. Isso é quase uma morte para cada 3 escaladores. Mas o que faz essa montanha ser tão perigosa? É o clima, a rota, as avalanches? A resposta é tudo isso junto. Diferente do Everest, onde há uma rota bem estabelecida e centenas de alpinistas todos os anos, o Annapurna é um monstro imprevisível. As avalanches são o maior perigo, já que a rota passa por encostas instáveis cobertas por camadas de gelo e neve que podem desabar a qualquer momento. Além disso, o clima pode mudar drasticamente, tornando a escalada uma roleta russa entre a vida e a morte. E se isso não bastasse, a falta de infraestrutura também aumenta o risco. No Everest, há cordas fixas, acampamentos estruturados e até helicópteros de resgate. No Annapurna, a ajuda é mínima, e cada passo errado pode ser o último. Para chegar ao cume, os alpinistas enfrentam trechos extremamente técnicos, onde qualquer erro pode ser fatal. A rota principal é cheia de paredões de gelo, fendas ocultas e encostas instáveis. E mesmo se um escalador conseguir chegar ao topo, ele ainda precisa descer. E a descida, muitas vezes, é ainda mais perigosa do que a subida. Annapurna já cobrou a vida de alguns dos mais experientes alpinistas do mundo. Em 2010, Tomek Makiewicz, um escalador polonês experiente, morreu ao tentar descer do cume. Em 2019, Nirmal Purja, um dos alpinistas mais rápidos da história, conseguiu subir o Annapurna, mas precisou organizar um resgate arriscado para salvar outro escalador que ficou preso na montanha. Cada tentativa de ascensão ao Annapurna é uma luta contra as estatísticas. Muitos que tentam nunca voltam para contar a história. Diante de tantos perigos, por que alguém ainda tenta escalar o Annapurna? A resposta é a mesma para todas as grandes montanhas: desafio, glória e superação. A montanha continua a atrair aventureiros dispostos a arriscar tudo para pisar em seu cume. Mas aqueles que se atrevem a desafiar o Annapurna sabem de uma coisa: essa montanha não perdoa erros. A primeira ascensão ao Annapurna aconteceu em 1950, por uma expedição francesa liderada por Maurice Herzog e Louis Lachenal. Na época, ninguém sabia se era possível escalar um pico de 8.000 metros, sem equipamentos modernos, sem previsões meteorológicas precisas e sem oxigênio suplementar. Essa escalada foi um salto no desconhecido. Após semanas de luta contra avalanches e temperaturas extremas, Herzog e Lachenal chegaram ao cume, tornando-se os primeiros humanos a conquistar um pico de 8.000 metros. Mas a vitória teve um custo altíssimo. Ambos sofreram graves congelamentos e perderam dedos das mãos e dos pés. Mesmo assim, essa conquista entrou para a meia-história, provando que os 8.000 metros não eram inalcançáveis, mas que o preço para desafiar o Annapurna era alto. Mas, se a primeira ascensão aconteceu há mais de 70 anos, por que o Annapurna continua tão mortal? Para entender isso, basta olhar os números. Taxa de mortalidade: 32% dos escaladores que tentam não voltam. Isso significa que para cada 3 pessoas que chegam ao cume, uma morre na tentativa. Comparação com outras montanhas. O Everest
tem uma taxa de mortalidade de apenas 1,2%, e o K2, que é extremamente perigoso, tem cerca de 25%. O Annapurna supera todos, número de ascensões bem-sucedidas. Enquanto o Everest já foi escalado mais de 10.000 vezes, o Annapurna teve menos de 500 ascensões bem-sucedidas até hoje. Esses números fazem qualquer alpinista pensar duas vezes antes de desafiar essa montanha. O Annapurna não tem apenas um problema, ele tem vários, mas o pior deles são as avalanches. A geografia da montanha é traiçoeira. Grandes paredões de neve e gelo acumulam enormes camadas instáveis que podem despencar a qualquer momento, diferente de outras montanhas, onde os escaladores podem minimizar riscos escolhendo a melhor rota. No Annapurna não há escolha. Todas as rotas são perigosas. Um grande exemplo trágico. Em 2014, uma avalanche devastadora atingiu uma expedição de escaladores e guias nepaleses, matando pelo menos 39 pessoas. Esse foi um dos piores desastres da história do montanhismo. E o pior, não há como prever quando a próxima avalanche vai acontecer. Apesar dos riscos, o Annapurna continua atraindo alpinistas do mundo inteiro. A promessa de glória e a chance de conquistar a montanha mais mortal do mundo são tentações irresistíveis para alguns. Mas para outros, a montanha representa um lembrete brutal dos limites humanos. O Annapurna não faz distinção entre alpinistas experientes ou novatos. Ele apenas espera, e quando alguém pisa em suas encostas, é ele quem decide quem pode sair com vida. O Annapurna continua sendo um dos maiores desafios do montanhismo. Apesar dos avanços na tecnologia, na previsão do tempo e nos equipamentos de escalada, a taxa de mortalidade da montanha ainda é uma das mais altas do mundo. Muitos alpinistas que tentam a ascensão sabem que estão apostando suas vidas nessa jornada extrema. Mas fica a pergunta: até onde vale a pena arriscar tudo por um sonho? Para alguns, o Annapurna representa o auge da conquista humana. Para outros, é um cemitério gelado, repleto de histórias interrompidas. Cada alpinista que se aventura por suas encostas sabe que pode ser sua última escalada. O Annapurna testa não só a resistência física, mas também a força mental e emocional de cada um. E, no fim, a natureza sempre tem a última palavra. O Annapurna continua sendo uma lenda viva do montanhismo, uma montanha que desafia os limites do ser humano. A história da sua ascensão está marcada pelo sacrifício e pela superação. Cada pegada na neve é um lembrete de que, na natureza, o homem não é o dono do destino. É apenas um visitante. O Annapurna não é apenas uma montanha. É um professor cruel. Cada tragédia que ocorreu em suas encostas trouxe lições valiosas para o montanhismo moderno. Hoje, Pastenji Sherpas bid to the summit. They walked in line, taking small steps when it was their turn to move, slowly making progress. They traversed the slopes, then the Hillary step, and the final push to the summit, before standing on top of the world. But all climbers know this is only half the battle. After reaching the summit, they would take a moment to document their achievement, then begin fighting the crowds back down to the Hillary step. As they were fighting the ongoing traffic both ways, Dan and Pastenji Sherpa began traversing the narrow ridge. As they moved, they would constantly be detaching and reattaching their harness onto the guide rope along the ridge. This was a last-ditch effort to protect climbers from falling and had been set up by the first Sherpas who trailblazed lado a lado. E enquanto houver aqueles que buscam tocar o céu, o Annapurna seguirá testando a coragem humana.